E se você tivesse a capacidade de poder ver o mundo dos espíritos e por causa disso, perdesse uma das pessoas que mais ama nessa vida e que agora, além disso, você começa a ser caçado por seres de outra dimensão pelo fato de ver o que não devia. E aí, o que você faria? Vem comigo que nesse vídeo de como derrotar, iremos ver melhores formas de agir e enfrentar esse desafio surreal nesse universo alternativo do filme Bleach Live Action. Fala galera dominadora de filmes, beleza? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje iremos ver como derrotar no live action do filme Bleach, o filme mais votado por vocês na enquete que foi feita aqui no canal. Um desafio e tanto, pois sabemos que Bleach tem todo um grande arco de história no anime, sendo um dos melhores, tanto que até fizeram esse live action pra ele. Então para esse como derrotar, confesso que foi bastante difícil. Porém, vamos nos basear somente no que é apresentado aqui pra gente nessa adaptação dos cinemas, beleza? Então agora, sem mais delongas, bora pra esse difícil desafio. Começamos vendo Ichigo, o protagonista, ainda criança, com sua mãe, caminhando tranquilos no meio da chuva, num lugar qualquer. Quando ele vê uma menina perto de um lago e observa que ela estava sem guarda-chuva, então vai até lá na intenção de dar o seu pra ela. Porém, o pior acontece, onde sua mãe é morta protegendo ele de algo que de início não se sabe bem o que era. Mas para quem conhece o anime, já sabe o que é e o que aconteceu aqui. Onde na verdade, aquela menina era o espírito do mal e que Ichigo a podia ver pelo fato de ele ter a habilidade de enxergar as coisas do mundo espiritual. Então já aqui galera, no início do filme, temos uma forma simples de como derrotar, que porém, se o personagem tivesse feito, não teríamos o filme. Segure o menino perto de você. Pois é, pessoal, segurar o menino e fugir dali era a chave da sobrevivência. Pois a mãe de Ichigo já sabia que ele podia ver coisas do mundo espiritual e que algumas eram perigosas. Então, no mínimo, o que ela deveria ter feito aqui era segurar ele para que não se aproximasse daquele espírito que ela mesma já conhecia e sabia da existência e do risco de se aproximar deles. Então, se ela tivesse feito isso, não deixando ele sair de perto dela e ido logo embora dali, ela não teria morrido. Mas como disse também, se ela tivesse feito isso, não teria o filme. Então, agradeçam aí a mãe de Ichigo por esse vacilo. Ufa! Depois disso, alguns anos mais tarde, vemos Ichigo novamente, agora já grande, um estudante comum do ensino médio, que só não é tão comum assim pelo fato de sua capacidade de ver os espíritos e outros seres. Ele vive tranquilo com seu pai e suas duas irmãs pequenas. Então certa noite ele entra no quarto e se depara com mais uma aparição, uma garota vestindo tipo um kimono e com uma espada. Porém ele se engana em pensar que se tratava apenas de mais um dos fantasmas que ele já estava acostumado a ver. Na verdade, ela era uma Shinigami, uma ceifadora que tinha a missão de guiar as almas sem rumo ao lugar que deviam ir, que já de cara despacha uma delas ali na frente dele, e se admira pelo fato dele poder vê-la. De repente, ela detecta a presença de um Hollow que estava perto e que na verdade já estava do lado de fora da casa e pega uma das irmãs de Ichigo. Hollows são criaturas de outra dimensão que se alimentam de almas e humanos comuns não conseguem vê-las. Porém, como Ichigo já tinha aquela habilidade, vê o bicho e vai tentar salvar sua irmã. Harukia, a ceifadora que tinha aparecido ali no quarto dele, toma a frente para enfrentar a criatura do mal, porém não se dá muito bem, sendo ferida. Então tem a ideia de passar seus poderes de Shinigami para Ichigo e assim ele poder derrotar aquele monstro. Então vendo a situação e que sua irmã estava em perigo, ele aceita a ideia e Harukia transfere seus poderes de ceifador para ele. Então com isso ele consegue derrotar aquele monstro. No dia seguinte, ele acorda pensando que tudo aquilo tinha sido somente um sonho, mas ao descer para a sala de sua casa, vê a parede toda arrebentada e se toca que tudo o que aconteceu foi mesmo real. Percebe também que seu pai e suas irmãs não lembravam de nada. Já na escola, ele é surpreendido por Harukia, a ceifadora que tinha passado os poderes para ele. E ela explica que não podia voltar para onde veio porque não tinha mais os poderes e que precisava pegar de volta dele. Ela tenta, mas não consegue, pelo fato de Ichigo não ter energia e força o suficiente para essa transferência de devolução, e que a única solução seria ele treinar para obter mais energia e força, e assim ser capaz de suportar o que precisava ser feito e também proteger sua família dos monstros que agora estavam atrás dele. Mas ele não aceita e não quer saber de nada disso. Então Harukia não para de segui-lo e perturbá-lo para que ele faça o treinamento com ela, tendo bastante trabalho com ele para fazer isso.
Porém, logo ele descobre que vai precisar disso mais do que nunca, pois recebe a visita de um outro ceifador que estava procurando Arukia e sabia que ela tinha transferido os poderes dela para ele, quebrando assim o código e as leis que eles tinham. Mas ele é salvo por alguém que lança flechas nesse ceifador e o consegue afugentar. Logo no dia seguinte, ele descobre quem foi o misterioso arqueiro que o salvou, onde se tratava de um colega de classe chamado Uryu Otida, que tinha vindo de transferência de um outro colégio há mais de um ano atrás e que pertencia a um clã chamado Quincy. Então o desafia a lutar, pois ele queria vingar o seu clã que tinha sido destruído pelos Shinegamis. Porém Aruki aparece e leva Ichigo, pois tinha detectado a presença de alguns Hollows ali perto, e que ele precisava os matar. E caramba, ele vai ficar com a cara toda deformada se toda vez que se transformar em ceifador, precisar fazer dessa forma. Então enquanto tenta salvar a alma de um menino que estava prestes a ser pega por um Hollow, eles são surpreendidos pelos superiores de Arukia, que exigia que ela pegasse de volta seus poderes o quanto antes, senão eles dois morreriam. Então depois disso, Arukia, enquanto Ichigo se recuperava da luta que teve, tenta convencer seus superiores de que ele poderia ser útil para derrotar Gunfish, um Hollow muito forte que dava muita dor de cabeça para eles. Ichigo chega por lá enquanto ela ainda falava com eles e consegue fazer um acordo dizendo que iria derrotar aquele monstro e, em troca, libertasse Arukia da culpa. Então agora, depois disso, enfim, ele decide fazer um treinamento de verdade com ela. Leve mais a sério o problema que você está. Se Ichigo tivesse levado mais a sério tudo aquilo desde o início, teria aceitado mais antes treinar com Arukia e assim ficar mais forte, devolvendo os poderes para ela. Então assim seus superiores não teriam descoberto e evitariam esse grande risco de terem que enfrentar uma das criaturas mais fortes para poderem se salvar. Ou seja, tudo seria muito mais fácil se ele tivesse feito o que precisava ser feito antes. Dessa forma, cada um teria seguido seu rumo, voltando à normalidade sem mais problemas. Ok, depois disso, o intenso treinamento de Ichigo agora inicia de verdade. Antes tarde do que nunca, né? Então, depois de treinar bastante e já próximo ao aniversário de falecimento da mãe de Ichigo, seu pai e suas irmãs se preparam para a homenagem anual que faziam para ela. No caminho para o cemitério, suas duas irmãs ficam com sede e pedem para Ichigo ir comprar alguma coisa para elas beberem. Na boa, os caras vão fazer tipo um piquenique depois da homenagem de sua mãe e não levam nem água para beber. E o pior, Ichigo deixa elas sozinhas, mesmo sabendo que o monstro estava no seu rastro. Nisso, seu pai já estava lá na frente, no túmulo de sua mãe. Então as duas meninas são atacadas pela mesma criatura que matou a mãe de Ichigo no início do filme, que aparecia como menina. Arukia e Ichigo chegam no local e vê lá o monstro e que ele estava com suas irmãs, que só não foram mortas por puro roteiro. Então se transforma em ceifador e parte para cima da criatura, lembrando que foi a mesma que matou a sua mãe. Eles começam a lutar e se teleportam para o centro da cidade. As pessoas não conseguem ver a criatura e nem Ichigo, percebendo somente algo como se fosse um vento destruindo tudo. Então nessa luta com o monstro, Ichigo consegue vencer com a ajuda de Ryu. Porém esse não era seu maior desafio, e sim os superiores de Arukia que não queriam perdoá-la pelo que ela fez, quebrando os códigos e a lei, transferindo seus poderes para um humano. Nisso, Ichigo tem que lutar com eles, onde no primeiro momento aparentemente não conseguiria. Mas graças aos intensos treinamentos e estar acima da média, consegue vencê-lo, mostrando que a força de vontade e o protagonismo sempre prevalecem. Porém, ao tentar lutar contra o Capitão Byakuya, ele não tem a mínima chance, sendo derrotado facilmente. E eu pensei, quantas vezes esse cara vai ter que tirar e colocar essa espada na bainha? 24. Acertou, miserável. Já que Ichigo não desistia. Porém vemos que ele não estava com a intenção de matá-lo, pois se quisesse mesmo teria feito facilmente. Então Arukia resolve intervir, encenando bater em Ichigo, para que ele parasse de provocar o Capitão Byakuya e pede perdão do erro que tinha cometido quebrando o código e a lei de seu clã. Sendo perdoada, pega de volta seu poder que estava em Ichigo e assim voltam ao seu lugar. E aqui galera, a melhor forma de evitar todo esse risco que correram, que com certeza se não fosse o protagonismo teriam morrido, é o seguinte: pegue o poder de volta e acabe com isso. É isso aí galera, o que deveria ter sido feito aqui para evitar todo esse perrengue e risco que passaram?
era a Rukia ter pego logo de volta seus poderes com Ichigo, assim que graças aos treinamentos, vendo que ele já estava muito mais forte e sendo agora capaz de suportar a transferência de devolução dos poderes dela, com seu poder novamente, ela mesma poderia derrotar o Grandfisher, salvando Ichigo dele e ao mesmo tempo evitar todo esse problema e quase morte que tiveram, e ainda ficaria bem com o Capitão Byakuya por ter feito o que ele tinha mandado desde o início. Mas o que vocês acham? Essa seria ou não a melhor forma? Me deixem saber aqui nos comentários suas opiniões, beleza? Então galera, moral da história. Nunca desobedeça sua mãe saindo de perto dela e quando verem algum fantasma, não fique de papo com ele. É isso aí pessoal, esse foi o Como Derrotar as Criaturas do Mal em Bleach Live Action. E se gostaram, por favor, me façam saber, deixando aí o seu joinha, sua inscrição aqui no canal se ainda não for inscrito e interagir aqui comigo nos comentários sobre o que acharam desse vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!